Eu quero chamar aqui na frente aqui a Gerciane, ela vai dar um testemunho para a gente aqui. Nós estamos falando de fé e hoje eu quero terminar o assunto que nós começamos a semana passada, construindo memórias de fé e a importância de a gente ter e criar essas memórias de fé. Vem aqui, Gerciane. E ela vai dar um testemunho aqui, um breve. Pode vir aqui do lado do pastor. A Gerciane vai ter um testemunho de fé, daquilo que Deus fez na vida dela, daquilo que Deus pode fazer na tua vida também. Boa noite, igreja. Obrigada, pastor. Que responsabilidade falar do meu pai, né? Que até então eu não sabia. Há um ano atrás, o pastor me viu na situação que eu estava, e se o pastor falasse, grandes coisas estão por vir, eu falei, pastor, tá louco. Desculpa por falar de louco, né, pastor? Mas eu estava, talvez eu passei uma das piores humilhações que uma pessoa pode passar e precisei de ajuda. E o pastor Marcos foi um servo do Senhor que me deu a direção. Eu nunca imaginei que eu ia sair daquele poço, e aquele poço não me pertencia. E eu cheguei aqui e pedi ajuda. Eu falei, pastor Marcos, por favor, me ajuda. Como que eu faço para sair disso? O pastor Marcos falou, deu muitos conselhos, mas a incredulidade era muito grande. E muitas coisas eu não acreditava. O pastor falou, ore e jejue. Eu falei, vou fazer isso. Foi bem difícil, mas eu entendi o poder da palavra de Deus na minha vida. Eu orei e jejuei, eu fiquei 36 horas sem comer. E eu falei assim, eu vou aprender. Se o pastor está falando que é assim que tem que fazer, e eu já vi muitos testemunhos e acontece, eu vou fazer isso também. Na calada da madrugada, talvez é o maior desespero de todas as pessoas. E eu caí lá numa parte da Bíblia. Eu sou o Senhor, seu Deus. Eu sei quais são os pensamentos que eu tenho para você. São pensamentos de paz e não de mal. Quando me buscarem de todo o coração, me encontrará. E eu, como que é isso? Como que é isso, Deus? Eu não sei quem é esse Deus, me ajuda, me ajuda. Passei por vários dias vindo conversar com o pastor me orientando, fui buscando na palavra e cheguei no Romanos 12:2, mudar a mentalidade. Aquilo colou na minha mente, eu preciso mudar minha mentalidade. Como que faz isso? Comecei a estudar, comecei a mergulhar na palavra, comecei a jejuar. Quando tinha fome eu ia ler e aquilo foi me preenchendo. Eu comecei a obedecer a Deus e o mesmo Deus que me curou e que me ajuda todos os dias é o mesmo Deus que também quer te dar a mão. E eu decidi que eu ia obedecer a Deus. Não é fácil, mas é libertador. E chegou um momento que até falei para o pastor algumas coisas e eu queria voltar para aquele deserto. Eu queria olhar para trás. E o pastor falava, vai em frente, vai em frente. Tem coisas que Deus nos tira daquele lugar, é libertação. E eu não imaginei que eu ia chegar onde eu cheguei. Mas eu só cheguei aonde... Nossa, nem sei como eu posso contar os milagres de Deus na minha vida. Foi por obediência. Então, eu aprendi o que é obedecer a Deus e comecei a escrever todas as verdades sobre mim. Porque eu acreditei a vida inteira no que não era verdade. Eu falei assim, está na hora de mudar minha vida. Eu comecei a ler, comecei a escrever e trazer para mim, eu sou filha, eu sou amada. Eu sei, o Deus fala que Ele sabe quais são os pensamentos que Ele tem por mim. O pastor ensina como tirar os pensamentos. Sai em nome de Jesus. Por que eu deixo de novo? Não, sai em nome de Jesus. Eu vou começar a escrever, eu vou mudar a minha vida. E eu estou aqui para falar que esse Deus me curou. Eu comecei a receber as bênçãos. Porque muitas vezes, eu não aceitava as bênçãos de Deus. Então, eu estou muito feliz por estar aqui. A Igreja Batista do Bom Retiro me acolheu. Deus me trouxe aqui. E a única coisa que eu peço, pode me tirar tudo. Deus, por favor, só não deixe eu sair debaixo das suas asas. Obrigada. Em nome de Jesus, eu abençoo todos vocês.
e que vocês acreditem nesse Deus. E o pastor falou sobre fé. Eu não tinha fé. Hoje eu sei que a fé é trazer à existência o que não existe, porque o impossível é dele. Mas eu preciso levantar e agir, e tudo acontece. Obrigada, pastor. Obrigado. Obrigado, Gersiane. Não tem nada a ver com a gente, tem a ver com Deus. Tudo tem a ver com Ele. Não tem nada a ver comigo, com você, tem a ver com Deus. Tem a ver com a gente construir memórias de fé. O testemunho da Gersiane nada mais é que ela viveu, ela foi construindo uma memória de fé, daquilo que Deus foi dando vitória para ela. E é assim que a gente faz. A nossa fé, ela vai sendo fortalecida conforme a gente vai tendo experiências com Deus. Quanto mais experiências a gente tem com o nosso Pai, mais a nossa fé vai sendo provada, mais a nossa fé vai sendo edificada, mais a nossa fé vai sendo fortalecida no poder da palavra de Deus. O que ela citou aqui é Jeremias 29. Eu sei os planos que eu tenho a vosso respeito, planos de paz, de dar um grande futuro. E a gente precisa tomar posse, se apropriar desse grande futuro que Deus nos deu. E quando a gente olha para a nossa vida, não tem como você construir uma vida espiritual, uma vida de profundidade, uma vida de intimidade com Deus, se você não estiver construindo junto memórias de fé. E é sobre isso. Essa é a segunda parte. Nós começamos a semana passada falando sobre esse tema e hoje nós vamos encerrar. Como vamos encerrar o quarta-feira, nós vamos encerrar essa palavra em nome de Jesus. Assentado mesmo, peça para Deus, diga para Deus falar com você, diga que você quer nessa noite construir uma memória de fé com Deus. Memórias que vão perpetuar a tua vida, a tua jornada, a tua caminhada, a tua história. Mas não apenas a tua, mas daqueles que você ama também. Que são as tuas gerações, são os teus filhos, são filhos na fé, são pessoas que caminham com você e você, nessa construção de memórias de fé, você vai construir, vai ajudar a construir na vida de outras pessoas alicerces de fé, que vão ficar esses fundamentos até a volta de Jesus. Pai, nós estamos diante do Senhor. Queremos pedir que o Senhor nessa noite venha marcar a nossa fé, venha marcar a nossa vida, venha construir conosco memórias de fé, que elas nunca venham a se apagar dos nossos corações, das nossas mentes, mas que nós possamos levar essas memórias de fé para a eternidade, Senhor. Lembrando do que o Senhor faz em nós, lembrando do que o Senhor faz por nós, lembrando do que o Senhor já fez e fará todos os dias, até a volta de Jesus. Bendito seja o teu nome, Jesus. E a igreja diz amém, amém, amém. Então vamos construir algumas memórias de fé. Eu quero começar construindo, relembrando o que nós começamos a semana passada. E nós começamos lembrando e entendendo o que a fé faz em nós. Lembra? O que a fé faz por nós, ou o que a fé faz em nós. E eu usei Hebreus capítulo 11, verso 1, verso 2 e verso 3, e nós ficamos nesses 3 versos na semana passada, debruçado em cima da palavra de Deus, estudando, meditando, compreendendo o que a fé faz em nós. A fé, ela vem para nos fortalecer, a fé vem para nos marcar, mas a fé vem para nos conectar com Deus, com o nosso Senhor, com o nosso Salvador. Quando nós entendemos, como a palavra diz, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Então, lembrando disso, o que a fé fez em você. Você se lembra o que a fé tem feito na tua vida? Quantos momentos da tua vida você pode olhar agora e dizer assim, a fé foi o que me sustentou naquele momento difícil, naquela provação, naquela dificuldade. A fé não está limitada às possibilidades humanas. O pastor Eduardo orou aqui pelos impossíveis. E às vezes a nossa fé, nós olhamos para aquilo que é uma impossibilidade ou para uma possibilidade humana e nós vamos lá e realizamos. Mas a fé é o firme fundamento daquilo que eu não vejo, daquilo que eu espero, mas daquilo que eu não enxergo. Isso é fé. Então a fé não vai se limitar às minhas limitações nem às minhas possibilidades. Porque a fé, ela alcança o sobrenatural. A fé, ela vai transcender esse mundo físico que nós vivemos. Porque a fé está dentro do coração da gente, ela é implantada por Deus dentro do nosso coração. Então não tem possibilidades humanas que possam parar a fé. A única coisa que pode parar a minha fé e a tua fé é nós mesmos. É nós não olharmos, ou nós não acreditarmos, ou nós desistirmos daquilo que nós estamos buscando.
construir uma vida de fé. Então a gente precisa construir uma jornada de fé. Eu tenho fé, hoje eu recebi algo de Deus, mas amanhã eu continuo construindo. Então essa fé, essa construção, ela vai continuar até o último dia da minha vida, até o último dia da tua vida, ou até a volta de Jesus, ou até Jesus arrebatar a igreja. Seja na volta de Jesus, seja no meu último dia, ou seja no arrebatamento da igreja, quero construir uma vida de fé. Você precisa construir. E por fim, tenha um marco de fé. As experiências que a gente tem com Deus, elas vão construindo o quê? Um marco de fé. Qual é o teu marco de fé? Qual é o momento em que você se encontrou com Deus, que você disse, esse é o meu marco de fé. A partir daqui a minha vida foi transformada. A partir desse momento a minha vida foi mudada, foi restaurada, foi totalmente transformada pelo poder. Qual é de Deus? Qual é o teu marco de fé? Você tem marco de fé? Abraão, ele levanta altares, ele pega as pedras e ele vai colocando. Jacó faz isso também. Erguiam altares, aquilo ali era uma simbologia. Era um marco de fé para o povo de Israel que viria depois. Qual é o marco de fé que você tem com Deus? Qual foi o momento que você disse, hoje eu vou levantar uma coluna de fé para o meu Deus, que está sendo erguida dentro do meu coração, na minha vida e na minha história? A gente pode ter alguns símbolos da fé. E eu quero começar, e eu fui por vários textos, eu pensei em continuar em Hebreus 11, que ali vai falar sobre a galeria da fé, começa falando sobre Abel, vai falar sobre homens de Deus, vai falar sobre Moisés, vai falar sobre Abraão, que é o pai da fé. E eu fiquei pensando sobre tudo isso. E aí eu me deparei nas leituras dessa semana, quando a gente passou por Lucas 5, eu falei, é isso. O mesmo texto está lá em Marcos 2 também, esse texto lá nos evangelhos sinóticos. Você sabe que são evangelhos parecidos, eles contam a mesma história com alguma percepção do autor diferente, algumas com mais detalhes, outros com menos detalhes. É isso. E é Mateus, Lucas, Marcos e Lucas. Esses são os evangelhos sinóticos. Mas não é esse o assunto hoje. O assunto hoje é fé. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio, diante de Jesus. E vendo ele a fé deles, disse-lhe, homem, os teus pecados te são perdoados. Jesus aqui, ele não fala de cura, mas ele fala de perdão de pecados. Esses homens vão me ensinar uma fé determinada. Você sabe o que é uma fé determinada? É algo que você acredita dentro do teu coração e nada pode mover aquilo. Ninguém vai poder arrancar essa fé. Esses homens tinham uma fé determinada. Eles estavam determinados a cumprir uma missão. Eles estavam cientes que eles queriam fazer algo pelaquela pessoa, por aquele paralítico. Entenda. Eu não estou dizendo que Jesus não curaria aquele paralítico. Eu estou dizendo que ele não seria curado naquele dia se aqueles homens não tivessem colocado ele naquela cama e tivessem levado até onde Jesus estava. Porque ele não tinha condições de andar. O milagre aconteceu na vida daquele paralítico porque tiveram pessoas que se preocuparam com ele. Pessoas que olharam para aquela situação que ele estava vivendo, totalmente desfavorável, uma situação totalmente sem as mínimas condições, sem dignidade nenhuma, porque ele não podia se locomover, então ele não podia fazer a comida dele, ele não podia se levantar, ele não iria ir no banheiro, ele não conseguia fazer as suas necessidades. Aquele homem era um paralítico que estava em cima de uma cama. E ele estava totalmente paralisado na sua fé. Mas aqueles homens olhando aquela situação, então é gerado no coração deles uma fé que determinada a ir até as últimas consequências daquilo para que eles pudessem ver a cura de Jesus acontecendo na vida daquele paralítico. Criatividade para exercer a fé. A gente é criativo para tantas coisas. Nós somos criativos. Deus nos deu essa capacidade de sermos criativos. E às vezes nós olhamos para a fé, olhamos para a nossa história e não temos criatividade diante dos problemas, porque nós ficamos apenas focados nos problemas, ou nas impossibilidades. Exercite a tua fé com criatividade, seja essa mesma criatividade que Deus deu para você que está em casa, para toda a igreja, deu para cada um de nós.
Precisamos ser criativos naquilo que a gente faz. Eu não estou falando se pintar de vermelho, subir num poste, eu não estou falando isso, não estou falando de pendurar uma melancia no pescoço, estou sendo criativo, pastor. Eu não estou falando isso. Eu estou vendo aqui 4 homens que foram criativos para exercer a fé. Não dá de um jeito, vai dar de outro jeito. Eles foram criativos naquilo que eles foram fazer, porque eles tinham uma determinação no coração deles, que era apresentar aquele paralítico para quem? Para Jesus. Eles tinham algo no coração deles, eles foram muito criativos para exercer a fé. Deus nos chama para sermos criativos, para exercer a nossa fé. Não apenas uma fé falada, mas uma fé experimentada. Uma fé que é viva porque a gente se move, conforme a gente se move e conforme a gente vai tendo as experiências, a fé vai fortalecendo o nosso coração. Então precisamos usar a nossa criatividade. Uma fé criativa. Diante do quadro, diante daquilo que está aparecendo, ou daquilo que foi pintado para você, ou daquela dificuldade que você olha e diz, eu não vou conseguir, mas você não vai conseguir, mas Deus pode conseguir. E Deus pode te dar criatividade para você romper com áreas, com barreiras, com impossibilidades. Foi assim na vida da Gersiane. Coragem para enfrentar as dificuldades. Esses homens tiveram coragem para enfrentar as dificuldades. Eles poderiam ter chegado, olhado para a situação, não vai dar, vamos esperar Jesus sair, vai que Jesus não sai muito cansado, vamos esperar, porque tem uma grande multidão aqui, nós não vamos conseguir chegar até onde está Jesus, vamos nos assentar aqui, vamos ficar esperando, quem sabe alguém se compadece da nossa situação, corre lá dentro da casa, conversa com Jesus, consegue trazer Jesus aqui para fora, quem sabe, e aí Jesus vem aqui e pode curar esse homem. Eles foram criativos, eles tiveram coragem para enfrentar as dificuldades. A verdade é que às vezes nós olhamos para as dificuldades e ou sentamos diante das dificuldades, ou murmuramos diante das dificuldades, ou queremos voltar para trás. Lembra o povo? No Êxodo eles querem voltar para trás, porque a única coisa que eles tinham era aquela mentalidade de escravo, a única coisa que eles se lembravam era da cebola, dos pepinos, eles esqueceram dos açoites. Porque eles viviam uma vida de escravo. Uma fé determinada vai fazer eu ser criativo. E eu ter coragem naquilo que Deus me mandou fazer. Se Deus te mandou fazer, meu irmão, faça. Pode fazer. E eis que uns homens, então, transportaram numa cama um homem que estava paralítico, auxílio na fé. Ânimo para impulsionar a fé. Aqueles homens, eles tiveram ânimo, eles tiveram disposição. Eles tiveram coragem. Eles foram lá auxiliar alguém. Nesse momento a gente vê como é bom ter pessoas do nosso lado. Aí a gente entende quando Deus fala que não é bom que o homem esteja só, não é bom que a mulher esteja só, não é bom caminhar sozinho. A verdade é que a gente precisa de pessoas para nos auxiliar, e esses homens vão auxiliar aquele paralítico na sua fé. Eles vão lá se dispor, eles se colocam à disposição. E a pergunta para nós nesse começo de conversa é: você tem se colocado à disposição para outras pessoas? Ou às vezes a gente só quer, através da nossa fé, receber algo para nós mesmos. Para quem você tem se colocado à disposição e dizendo, eu estou aqui, se você precisar de um auxílio de fé, se você precisar de alguém para caminhar junto, se você precisar de alguma coisa que eu possa fazer por você, eu estou aqui e eu quero te ajudar. Para quem nós estamos disponíveis? Para quem você está disponível? Quando você pensa na tua fé, naquilo que Jesus fez e faz na tua vida, qual é a disponibilidade que você diz para Jesus? Jesus, eu estou disponível para também ajudar, e também ajudar alguém a construir um marco de fé, ajudar outras pessoas que estejam enfraquecidos na fé, adoentados na fé. Ânimo para impulsionar. Temos que ter ânimo, mas também tem momentos que nós precisamos ser animados. Vão ter momentos que nós vamos animar pessoas, vamos trazer ânimo para elas, mas tem momentos que nós precisamos também que alguém chegue e diga, vamos lá, pastor, nós estamos juntos, me empurrando junto no meio daquele povo de fé. Porque em momentos da vida da gente, a gente olha e a gente pensa em desistir. E a gente diz, não vai dar. Eu não aguento mais essa pressão, essa dificuldade, esse problema, essa angústia dentro da minha alma, que não se cala dia e noite, fica ali gritando dentro da minha alma, o que fazer, o que fazer. Precisamos ajudar pessoas, precisamos impulsionar pessoas dentro da fé.
Esses 4 homens, eles impulsionaram aquela fé daquele homem. Aquele homem poderia nunca ter alcançado a cura dele. Ele poderia ter vivido toda a vida dele e ter morrido como alguém que estava paralisado, paralítico, sem andar. Mas em um momento da vida dele é transformado, porque veio homens e disseram: nós vamos te animar, nós vamos te ajudar, nós vamos te auxiliar na tua fé, nós vamos te impulsionar dentro da tua fé. Precisamos ajudar as pessoas, precisamos impulsionar pessoas a viverem uma vida de fé com Jesus. Amigos de fé. E eis que uns homens transportaram perseverança diante dos obstáculos. Importância, aqui eu vejo a importância da família, a importância de amigos, a importância de uma igreja. A gente vê aqui nesse texto, a gente consegue perceber a importância de a gente ter uma célula, a importância da gente estar numa família, a importância da gente ter amigos mais chegados que irmãos, a importância da gente ter uma igreja que nos ajuda, que nos apoia. Esses homens perseveraram diante dos obstáculos. E aí eu consigo entender como é bom a gente ter uma família, como é bom a gente ter amigos, como é bom a gente ter uma igreja e congregar numa igreja e saber que aquela igreja nos ajuda nos momentos difíceis, nós encontramos ali conforto, consolo para o nosso coração. Amigos de fé. Quem são os amigos de fé que você tem caminhado? Quem são os amigos de fé? Se você ligar agora, quantos de vocês conseguiriam agora listar para mim 5 pessoas que você tivesse algum problema, você dissesse assim: eu vou ligar para essas 5 pessoas, não vou nem ligar, pastor, vou mandar um WhatsApp agora, e eu sei que eles são amigos de fé, e que se eles tiverem que me carregar, eles vão me carregar, mas se não precisar me carregar, eles vão estar do meu lado, eles vão caminhar comigo, mas se não der para caminhar também, eles vão me empurrar, eles vão me impulsionar. Quem de nós? Porque nós precisamos também ser impulsionados, mas também precisamos estar disponíveis para impulsionar. Esses homens fizeram isso. Esses amigos de fé fizeram isso. Quem são os nossos amigos de fé? Pelo menos 4. O texto fala de 4, então tem que ser no mínimo 4. E tem uns aí que precisam mais de 4, né? Porque eles são mais fortes do que eu. Homens, principalmente. A gente precisa de amigos de fé. Pense um pouquinho agora. Já foi falar ali. Pense um pouquinho. Quem é teu amigo de fé? Quem é a pessoa que no momento difícil, eu sei que é Deus. Quem é a pessoa que no momento difícil, de dor, de fraqueza, de sofrimento, você sabe que você vai poder mandar uma mensagem, que você sabe que você vai poder ligar para aquela pessoa. E do outro lado ela vai vir com uma palavra que vai te ajudar, que vai trazer ânimo no teu coração. Amigos de fé. Esse homem, esse paralítico, ele teve pelo menos esses 4 amigos de fé. Nós temos 4 amigos de fé? A importância da tua família, a importância da igreja, a importância de uma célula. A gente vê nesses momentos. Na célula a gente tem uma família. Na nossa casa nós podemos ter uma família. Na igreja a gente tem todo o contexto de pessoas que nos amam e nos ajudam. E nós temos amigos. Esse homem tinha amigos. Mesmo quando os outros tentam dificultar o acesso. Interessante que não foi que eles quiseram dificultar de propósito. O texto não diz isso. O texto não diz que eles queriam impossibilitar a chegada daquele homem. Você já esteve dirigindo o teu carro? Interessante hoje, quando a gente está dirigindo o nosso carro aqui em Curitiba, isso é lei de trânsito. Se uma ambulância vem, um carro de polícia, o que a gente tem que fazer? A gente tem que abrir, não é isso? A gente para no acostamento, aí você pode parar no acostamento, você pode subir em cima da calçada, se for o caso, porque você precisa liberar o espaço para aquele carro de emergência passar. Seja o carro da polícia, seja o carro do bombeiro, seja o carro do SAMU. Por que eles não fizeram isso? A multidão poderia ter feito, não poderia, Dulce? A multidão, não, vem vindo um paralítico, vamos abrir aqui o espaço para que eles possam passar e levar até o mestre está lá na sala. Não é isso que o texto diz, dificultando o acesso, e não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado, e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio, diante de quem? Diante daquele que poderia resolver o problema. Jesus. A multidão dificultou o acesso.
Tem pessoas que andam conosco que às vezes querem dificultar o nosso acesso. Elas querem dizer para a gente, não vai dar, desista disso, pare de importunar o mestre. A gente não viu isso? Os discípulos eram campeões, as crianças queriam chegar perto de Jesus, ei, sai daqui, não vai não importune o mestre. Jairo vem lá desesperado, não, já foi, não tem mais o que fazer, tua filha já foi, esquece, não incomoda o mestre. Um monte de gente tentando dificultar, tentando desanimar, desista, não vai dar certo. Tem pessoas que parece que só estão perto da gente para dificultar a nossa vida, dificultar o nosso acesso às vezes na fé, que não tem fé, e elas tentam minar a nossa fé, e às vezes até nem fazem por mal, mas às vezes ficam ali, e a gente vai dando ouvido, porque a gente às vezes fica triste, ou chateado, ou cansado por alguma notícia que a gente recebe, ou algum diagnóstico que a gente pode receber, e aí a gente começa a olhar para aquela situação, e aí o bom é a gente conversar com alguém, é assim mesmo pastor, mas vai dar tudo certo, não se preocupe não, acontece. Melhor é quando falam, né, que tudo colabora para o bem daqueles que amam. É bom que às vezes está bem fora do contexto que está na palavra de Deus, mas ele vem para te animar. Aí o cara recebeu uma notícia que está com câncer, tudo colabora para o bem pastor, fique em paz. O cara perde alguém que ele ama, tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus. Tua vontade é dizer, então passa por isso então. A gente pega às vezes fora do contexto da Bíblia, um texto e quer usar, dificultando o acesso. Tem pessoas que às vezes querem dificultar o acesso que a gente tem com o Pai, querem dificultar a nossa fé. Olhe para essas pessoas, ore por essas pessoas, não precisa abandonar, mas não deixe você ter o teu coração contaminado pelo desânimo delas. Existem pessoas que são destruidores da fé. Eu não sei se você já se encontrou com pessoas assim, eu já tive o desprazer de ter pessoas que caminharam comigo já no passado, não aqui na IBBR, porque aqui essa igreja é de fé, homens e mulheres de fé. Mas já tive pessoas que estavam ao meu lado que eram destruidores da fé. Era hiena, tudo ia dar errado. Ó céus, ó dia, ó azar, está chovendo, está frio. Todos, eles estavam sempre reclamando do que estava acontecendo. Destruidores da fé, querem destruir a nossa fé. E não achando por onde pudessem levar, por causa da multidão. Nós vamos viver, vai ter empecilhos. A fé vai ter momentos que nós vamos ter empecilhos para viver ela. Pessoas desanimadas tentam destruir a nossa fé. Você já conviveu com pessoas que tentaram destruir a tua fé? Eu já convivi com pessoas que tentavam. O prazer delas parece que era destruir a fé da gente, Regiane. E levar a gente para dentro de um buraco, para dentro de um vazio, para dentro de um lugar totalmente sem esperança. São os destruidores da fé. Não tem nenhuma palavra de ânimo, mas conseguem murmurar. E se a gente convive muito com essas pessoas, uma coisa eu sei, a gente vai murmurar. Porque eu já murmurei na minha vida. E quando eu me peguei murmurando muitas vezes contra Deus, injustamente, é óbvio, eu percebi que ao meu redor eu estava andando com pessoas que apenas estavam murmurando, destruidores da fé. É as pessoas que olham para as circunstâncias, isso aqui é grande demais. Vocês sonham grande demais. Nós sonhamos em derrubar, aumentar a igreja. Vocês sonham demais. Pare de sonhar, pastor. Vocês querem crescer demais, crescer dá trabalho. Nós queremos crescer. Nós não queremos viver destruindo a fé das pessoas, mas nós queremos ser aqueles que impulsionam a fé das pessoas. Influência ideológica, dúvidas, incertezas, questões internas não resolvidas. Olha o que pode destruir a nossa fé. Uma questão, influência ideológica. Alguém que tem uma outra fé, uma fé num Deus estranho. Pessoas, às vezes, que são egoístas, egocêntricas, que vivem uma vida de idolatria, mas de egolatria, porque ela só olha para o umbigo dela, se ela estiver bem, está tudo bem, ela não se preocupa com os outros. São influências, às vezes, ideológicas que vêm sobre a nossa vida. Dúvidas e incertezas que entram no nosso coração. Quando a gente está passando um momento difícil, às vezes a dúvida, a incerteza vem pairar dentro do nosso coração. E dizer, será que vai dar certo? Será que Deus não se esqueceu de mim? Será que era para mim mesmo isso daqui? Deus não era para o meu vizinho da esquerda aqui, e o anjo errou o endereço e largou para mim, Deus?
Esse problema aqui, será que não era para o vizinho? Por que chegou para mim, Deus? Incertezas, questões internas que nós não conseguimos resolver. Às vezes a nossa vida, nós olhamos aqui, todo mundo olha para a gente e diz assim, está tudo bem, né, pastor? Tá, mas dentro da gente, a gente é um vulcão, é um mar revolto, cheio de incertezas, cheio de coisas não resolvidas. E a gente vem com essas questões internas e apresenta. E às vezes a gente traz como lamúria diante das pessoas, diante da igreja, diante de Deus. Momentos de dor e sofrimento extremo. Aquele momento de dor e de sofrimento extremo pode ser algo que vem para destruir a tua fé. Pressão familiar e social. Quem já não escutou isso? A mulher de Jó falou isso para Jó: olha sua bênção. Abandona esse teu Deus e morre, sua bênção, seu miserável. Não com essas palavras, mas foi isso que ela falou. Pressão familiar. Como que você se mantém íntegro? Olha o que você está enfrentando. Pressão social. E diz que é crente lá, olha ele lá. Está enganando ali o povo. Está contando uma mentira. Pressão social, pressão familiar faz isso. Tentam destruir a nossa fé. Por anos eu sofri com isso na minha família. Só eu convertido. E agora não dá mais, agora não conta mais piada. Agora não toma mais cerveja. Agora não dá mais risada. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu passava o Natal aqui, está chegando as festas, né, daqui 2 semanas. Eu passava o Natal com a família da minha esposa e o Ano Novo eu ia para a minha família, com a minha mãe, com as minhas irmãs. Pensa num negócio que era difícil para mim. Eles estavam bebendo, parecia que eu estava em outro lugar, eu me sentia mal no meio da minha família. Eu dizia, Deus, o que está acontecendo comigo? Daí as minhas irmãs, minha mãe, meus tios, ela agora virou crente, agora só quer falar de Bíblia, agora só quer comer se vai fazer uma oração, senão não quer jantar com a gente, agora não quer tomar cerveja, agora não quer mais ficar dando risada. Aquele ambiente se tornava pesado para mim, era um ambiente que eu me sentia deslocado. Então, pressão familiar, eu sofri pressão familiar por muito tempo para defender a minha fé. E muitas vezes eu nem defendi coisa nenhuma, eu só fiquei calado. A maioria das vezes que eu sofria pressão, eu só ficava calado. Eu ia orar para Deus e perguntar, Deus, sou eu que estou errado ou são eles que estão errados? Me dá direção do que fazer, de como me relacionar com a minha família. Fracassos pessoais por não conseguir alcançar os objetivos propostos. Pressão, destruidores da fé, são fracassos que eu tenho, que eu acumulei. Coisas que eu fiz sem perguntar para Deus, escolhas que eu fiz, escolhas erradas que eu fiz, e depois aí fica aquele fracasso pessoal dentro do meu coração, clamando, gritando, por objetivos que eu estabeleci, por alvos que eu tentei, que eu queria conquistar e não conquistei, e eu trazia uma pressão e uma cobrança interna. É um destruidor da fé. Está vendo? Deus não te ama. Afinal de contas, você não conseguiu alcançar os teus objetivos de 2024, já está acabando. Se Deus te amasse, você acha que você ia estar desse jeito? Você está desempregado, você falou para Deus que queria dizimar todos os meses esse ano, e você está 6 meses desempregado. Destruidores da fé, por coisas que às vezes a gente mesmo, os fracassos que nós mesmos vamos acumulando às vezes. Mas existe um poder na fé, existe um poder sobrenatural da fé, quando ela é impulsionada. E vendo ele a fé deles, disse-lhe, homem, os teus pecados te são perdoados. Tem poder para curar o físico. O poder da fé, ele se move, sendo algo que está dentro de nós, mas ele pode curar o nosso corpo, ele pode curar a nossa alma, pode curar nossas emoções, pode curar o nosso espírito, pode restaurar, transformar todo o ambiente. Onde tem fé, aquele ambiente pode ser transformado. Se Deus levantar um homem, uma mulher de fé, em uma casa totalmente destruída, é o suficiente para Deus transformar todo aquele ambiente de derrota e de fracasso. O poder da fé, o poder daquele que tem fé dentro do seu coração, pode ser restaurado. Você pode ser restaurado hoje. Você pode ser transformado hoje. O ambiente que você está pode ser transformado hoje, pela presença de Jesus. Cura a alma e cura o espírito. Aqui Jesus faz uma declaração de Jesus em perdoar os pecados. Jesus não falou para ele, você está curado. Jesus falou, os teus pecados estão perdoados. Olha a declaração que Jesus fez para aquele homem.
Eu fico imaginando a cena, né? As casas não eram muito altas naquela época lá. Não tinha triplex que nem hoje, não tinha cobertura no 6º andar. Mas eles destelharam a casa. Eu imagino Jesus falando, anunciando a chegada do reino dos céus. Hoje é chegado agora aqui o reino de Deus nesse lugar. E daqui a pouco começa a cair um pouquinho de sujeira lá de cima. Por quê? Porque estão tirando o telhado. Daqui a pouco Jesus olha, já tem um buraco lá em cima. E tem que tirar algumas telhas para poder passar um paralítico, gente. Não é tirar uma telha ou duas. Eles podiam ter tirado só uma e ter gritado: Jesus, nós temos um aqui, dá para o senhor sair ali fora? Não, vamos levar ele até Jesus. Persistência da fé. Então cura a alma, cura o espírito. E Jesus faz uma declaração poderosa do seu poder de perdoar pecados. Perdão e fé. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Eu quero voltar lá para Hebreus para a gente encerrar. A cura e o perdão foram acessados pela fé. E nem foi a fé do paralítico. O que acessou a cura e acessou o perdão foi a fé daqueles 4 homens, daqueles 4 amigos de fé, que ficaram firmes do lado daquele paralítico e andaram com ele todo aquele momento. Subiram no telhado, baixaram aquele homem. Não apenas subiram, tiveram que descer ele até lá embaixo. Imagina se aquele homem cai, se um deles perde a força. Tomba aquela cama, João. Mas Deus faz tudo perfeitamente bom. Perdão oferece a cura espiritual. Se você às vezes está dizendo: pastor, eu não tenho sossego, eu não tenho paz no meu coração, na minha alma. Veja na tua vida se você não está aprisionado a alguém ou se você não está aprisionando ninguém na tua vida. Porque o perdão, ele pode nos libertar, e ele é libertador. Mas a falta de perdão também nos leva para dentro de cativeiros. Os teus pecados são perdoados. O que Jesus estava tirando daquele homem eram os cativeiros da alma dele, do corpo físico dele. Por isso ele foi curado naquele momento. Os teus pecados estão perdoados. Jesus tem poder para perdoar. Manifesta o grande poder de Jesus Cristo. Esse milagre de Lucas 5 e de Marcos 2, o que está revelando é o poder de Jesus. É o poder de Jesus sobre o pecado, é o poder de Jesus para perdoar pecados, para libertar, para curar, para transformar. O perdão e fé, eles vão andar juntos. Bota o cinto de segurança. A fé é a ponte que nos conecta com os milagres e o sobrenatural de Deus. Vou repetir, a fé é a ponte que nos conecta com os milagres e o sobrenatural de Deus. Você não vai acessar milagres e sobrenatural de Deus se você não tiver dentro do teu coração uma vida construída na fé. Você precisa ter fé dentro do teu coração, para que você consiga acessar aquilo que Deus tem para derramar sobre a tua vida. Ele vai ser acessado através da fé. Não tem como a gente acessar milagres, não tem como a gente acessar sobrenatural se a gente não tiver fé, se a gente não construir memórias de fé. É isso que nós estamos vendo nessas 2 semanas, ministrando sobre memórias de fé. Qual é a memória de fé que você tem? Mover de fé. Vamos nos colocar de pé agora e vamos nos mover na fé. Você acredita realmente que você pode se mover em fé? Você acredita que você pode estabelecer nessa noite? Você acredita que você pode estabelecer nessa noite? Construir memórias de fé a partir daquilo que Deus está fazendo na tua vida, daquilo que Ele já fez. Enquanto o nosso som vai estar tocando, eu quero te convidar a sair do teu lugar. Vem aqui para frente. Vai saindo já, vem aqui na frente que nós queremos orar por você. Venha se mover em fé. Vem aqui estabelecer um marco de fé. Vem aqui nessa noite estabelecer uma memória de fé. Erga um memorial de fé aqui nesse altar, meu irmão. Esse é o lugar de você, pode vir todos, venha bem para frente. Esse é o lugar de você erguer um memorial de fé. O que você está buscando em Deus há tempos, há meses, há anos, há dias? Qual é o memorial de fé que você quer deixar para a tua família? Qual é o memorial de fé que você quer construir? Venha construir um memorial de fé aqui nesse altar. Diga para Deus o que você quer como um memorial de fé. Fé vai mover, a fé é a conexão, é a ponte que nos conecta com o sobrenatural e com os milagres de Deus. Venha se conectar com esse Deus todo-poderoso.
Uma fé determinada. Aqueles homens tiveram uma fé determinada. Nada pôde parar aqueles 4 homens. Nada pôde parar. A dificuldade não parou eles. O problema não parou eles. A multidão não parou eles. O telhado não parou eles. A casa não parou eles. Ninguém pôde parar aquela fé determinada. Porque aqueles homens se moveram na fé para ajudar aquele homem. Então eles se tornaram amigos de fé. Busque ter amigos de fé que possam te ajudar a caminhar contigo, que possam te levar para um ambiente de uma fé do sobrenatural, para que você se mova nessa fé. Tenha amigos de fé. Não olhe mais para as dificuldades da fé, não olhe para a multidão, olhe para Jesus. Aqueles homens não ficaram olhando para a multidão que estava impedindo, eles decidiram olhar para Jesus. Olhe para Jesus nessa noite, não olhe para a multidão, não olhe para quem está do teu lado, olhe para Jesus agora. Tenha o teu olhar fito no Mestre. Abandone aquilo que tem destruído a tua fé. E se isso for até mesmo deixar pessoas de lado, deixe pessoas que tentam destruir a tua fé. Mas se isso está dentro do teu coração e você tem visto, e você tem percebido que você tem escolhas e atitudes que você fez, que tem destruído a tua fé, confesse para Deus agora e diga: Deus, eu não quero mais ser um destruidor da minha fé, mas eu quero ser aquele que fortalece, seja a minha fé seja fortalecida no Senhor. Destruidores de fé, o poder da fé em Cristo, perdão e fé, uma combinação poderosa. Perdão e fé é uma combinação poderosa para abalar o mundo espiritual, para atrair a presença de Deus sobre tua vida. Fé e perdão é uma combinação que atrai o favor de Deus, que atrai a presença de Deus sobre a tua vida. Vamos orar. Esse é o último quarta-feira que nós estamos fazendo, mas nós não estamos nos despedindo com pena do quarta-feira, não. Nós não vamos ficar com saudade, sabe por quê? Porque quando Ele voltar, Ele vai voltar como culto de libertação. E todos nós estaremos aqui em nome de Jesus, novamente, com palavras de fé, com palavras de poder, com manifestação do Espírito Santo de Deus, curando, libertando, restaurando, transformando. Então o que nós estamos olhando é algo maior ainda que o quarta-feira. É olhando realmente para frente. Olhando para aquilo que Deus vai fazer e está fazendo. O que você quer que Deus faça nesse final de ano na tua vida? O que você deseja que Deus faça por você nesse ano, ainda? Qual é o marco de fé que você quer deixar nessa noite aqui? Qual é o marco de fé que você está levantando aqui nesse altar? Vamos orar? Se você está com pessoa da tua família, abrace. Se você está sozinho, aprenda a se abraçar. A gente se abraça assim, pode se abraçar se você está sozinho. Não fique sozinho também, mas erga um marco agora. Erga um memorial de fé aqui nesse lugar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nosso coração, Pai, ele é grato ao Senhor. A verdade é que quando nós olhamos Jesus para a nossa vida, para a nossa história, Pai, ela só tem sentido no Senhor, ela só tem razão no Senhor. Todas as vezes que nós andamos sozinhos, andamos distante do Senhor, como nós nos ferimos e como nós ferimos pessoas, Pai. Quando nós decidimos não erguer memoriais de fé, não construir mais uma vida de fé, quando nós decidimos abandonar a fé, abandonar o Senhor, abandonar a família, abandonar a igreja, abandonar os amigos de fé, como nós nos ferimos, Pai. Deixamos de desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós. Mas quando nós nos voltamos para o Senhor, Pai, o Senhor é bondoso para estender as mãos e nos trazer novamente para o aprisco, para aquele ambiente de fé. E a igreja de Jesus Cristo, a igreja Batista do Bom Retiro, é esse lugar de fé, é um lugar que se move em fé, é um lugar onde a esperança nasce a cada momento nos nossos corações, ela é gerada. Então vem gerar fé no nosso coração nessa noite, Pai. A fé que atrai o sobrenatural, que atrai milagres. A fé que aonde os teus filhos, Pai, eu quero profetizar sobre a vida dos teus filhos, aonde eles pisarem o mar vai se abrir. Aonde eles pisarem, a terra vai ser fortalecida, vai ser firme para eles firmarem os seus passos na rocha. Ali será um ambiente de firmeza. Aonde eles pisarem, será bendito por causa da presença do Senhor. Desses memoriais de fé que nós estamos erguendo aqui, nesses anos na Igreja Batista do Bom Retiro, e vamos ficar erguendo esse memorial de fé, até que o Senhor venha, até que o Senhor volte, nós vamos erguer memoriais de fé aqui, Pai. Nos ajude, Senhor.
Nos ajude a nos movermos em fé, a termos uma vida realmente cheia da presença do Senhor, cheia do Teu Espírito Santo, Pai. Que tenhamos o melhor Natal, o melhor Ano Novo da nossa história, Deus. Que o Teu Espírito Santo não se aparte de nós, como foi falado aqui. Nós podemos perder tudo, Senhor, mas nós não podemos perder a Tua presença, porque é ela que faz diferença na nossa vida. Não são os homens, não são as mulheres, mas é o Deus para quem nós oramos, o Deus a quem nós buscamos, o Deus a quem nós amamos, o Deus a quem nós servimos. É o Senhor que faz diferença na nossa vida, na nossa história. Queremos nessa noite aqui, Pai, eu creio que está sendo erguido aqui vários memoriais de fé, Pai, no coração dos Teus filhos, e eles vão sair daqui lembrando do que o Senhor fez, do que o Senhor faz e do que o Senhor fará na vida deles, Pai. Bendito seja o Teu nome, Jesus. Bendito seja o Teu nome, Pai. Nós saímos daqui nessa noite com o nosso coração queimando em fé. Queimando em fé. Para nós vivermos o sobrenatural. Estamos construindo uma ponte entre os nossos milagres e aquilo que o Senhor vai fazer no mover do sobrenatural do Senhor. E nada é impossível para o Senhor. Nada é impossível para Ti, Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Nós erguemos um trono de adoração ao Senhor aqui nessa noite, Pai. Anunciamos a chegada do Teu reino nessas casas, nessa igreja e nessas vidas, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor faz, Deus. Obrigado porque nós temos a marca da fé dentro do nosso coração, que se move com o Teu Espírito Santo em nós. A Ti seja a honra, a Ti seja a glória e a Ti seja o louvor dessa igreja que Te ama. Amém, amém, amém. Deus abençoe. Que Deus encha você de fé nesse final de ano. Que você viva algo do sobrenatural de Deus sobre a tua vida e sobre a tua história.